Salve, salve, meus guerreiros e minhas guerreiras! Eu sou o professor Netinho Reis, trazendo para você aqui uma aula de função do segundo grau, chegando muito atrasado. Na realidade, a gente está aqui ajeitando algumas coisas no estúdio e acaba tendo um probleminha ou outro. Com o tempo, a gente vai ajeitar isso aí e vai entrar sempre no horário planejado, tá? Mas hoje a gente entrou muito atrasado. O importante é que se você entrou nessa aula, você vai curtir a aula ao vivo, se não, você vai acompanhar essa aula depois. E o importante é que o recado estará dado, beleza? E a gente vai trabalhar hoje o quê? Funções do segundo grau. Função do segundo grau é muito importante para a gente sabe disso, né? Aparece sempre na prova do Exame Nacional do Ensino Médio e aparece também nos vestibulares em geral. E quem, por exemplo, vai fazer concurso público, tem alguns concursos que também pedem funções do segundo grau. São raros, mas muitos concursos pedem. Bom, nós temos aqui um material didático disponível para vocês no link, tá? Tem um link aí para vocês, que é o bit.ly/funções do segundo grau. Tá aí o link disponível na descrição desse vídeo, tá? Então você baixa o material didático, você pode imprimir, ficar com o seu material didáticozinho em mãos, como eu estou aqui, sentar com seus apetrechos, seus alfarrábios de estudo, uma caneta, né, para você ir anotando alguma coisa. É importante que você faça o acompanhamento dessa aula como se fosse o acompanhamento de uma aula em sala de aula, tá? E se você gostou desse vídeo, se você gostar dessa aula, eu vou pedir para você fazer aí para motivar a gente, né? Você fazer uma coisa que é muito comum nas redes sociais, que é o quê? Curtir, compartilhar e comentar. O Facebook, ele vai se manifestar em divulgar esse vídeo para outras pessoas a partir do momento que perceber que esse vídeo é útil para outras, né? Se é útil para você, poderá ser útil para outras pessoas, e aí ele divulga automaticamente, tá? Então, a gente pede para que, se você, no final do vídeo, chegar a uma conclusão que vale a pena, você dá aquela curtida para a gente, tá? Compartilha, comenta alguma coisa. Você pode comentar, inclusive, durante a transmissão, pode fazer os comentários, pode fazer pergunta. A gente está aqui exatamente para ajudar você. Então, vamos lá. Funções do segundo grau. Eu fiz um esqueminha rápido aqui, tá, moçada? Para a gente poder ver tudo de funções do segundo grau de uma forma bem rápida, bem dinâmica, é só para recordar a parte teórica e depois a gente vai para algumas questões. Deixa eu ver aqui no nosso material, nós temos todo o resumo teórico aí, bacana, até bem elaborado, e depois nós temos 5 questões, nós temos aí algumas questões, deixa eu ver quantas questões são, cerca de 8 questões para a gente resolver, tá bom? Então, 8 questões para a gente resolver aqui ao vivo. Vamos lá, vamos começar? Olha, eu estou com um sisteminha aqui agora que eu mesmo controlo a filmadora, né? Eu sou o cara que controla a filmadora. Então, vocês vão ter que me dar um descontozinho aí, porque a gente aqui e ali vai ter que parar para fazer isso, para ajustar a imagem. Beleza? Vamos lá? Funções do segundo grau. Começando sem mais delongas. Função do segundo grau, moçada. Quem assistiu aquela aula de função do primeiro grau, quem não assistiu, dá uma procurada aí, tanto no Facebook quanto no YouTube. A gente falou do que é uma função. E para que a gente caracterize a função, a gente tem que escrever a lei de formação da função, certo? Então, a lei de formação de uma função do segundo grau é f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Observem isso daqui. Eu tenho uma expressão escrita como x. Por isso a gente chama de f de x. Lembrando que o f de x é o valor do y, tá? Então, o meu y na função do segundo grau será encontrado a partir de uma expressão matemática que tenha este formato. Onde o azinho, o bzinho e o czinho são os coeficientes. O azinho, o bzinho e o czinho são os coeficientes da função do segundo grau, ok? Então, a gente tem que conhecer bem esses coeficientes. Vamos conhecer aqui os coeficientes. Vou botar aqui, coeficientes. Os coeficientes são A, B e C. Lembrando, A, B e C pertencem ao conjunto dos números reais. A, B e C pertencem ao conjunto dos números reais. Ou seja, isso aqui são números, tá?
O A, o B e o C são números. Você poderia ter, vamos aqui, acompanha aqui comigo desse outro lado rapidinho, só para eu colocar aqui um exemplo. Você poderia ter uma função assim, ó, f de x igual a 5x ao quadrado mais 3x menos 4. Pronto, isso é uma função do segundo grau, tá? Uma funçãozinha do segundo grau, onde nós temos aqui 3 números, tá certo? Que são exatamente o que eu representei lá por Azinho, Bzinho e Czinho. Vamos voltar para cá? Vamos voltar. Então, os coeficientes, ó, os coeficientes são A, B e C. São números, como eu mostrei lá para vocês, certo? São números reais. Beleza. Agora, o que eu tenho que saber desses coeficientes? Bom, o A, primeiramente, nós vamos trabalhar em cima deste Azinho, e este A, ele tem que ser diferente de zero. Então, cuidado. Para que uma função escrita dessa forma seja uma função do segundo grau, é necessário que o Azinho seja diferente de zero. Então, você tem que ter esse Azinho diferente de zero. O B e o C não têm restrições, não apresentam restrições, são simplesmente números reais. Eu ainda vou falar desses coeficientes aqui, tá? O primeiro destaque que eu quero fazer é para o Azinho, que é diferente de zero obrigatoriamente. Bom, toda vez que a gente estuda uma função, a gente precisa relacionar a função com o seu gráfico. Então, o gráfico é uma coisa muito importante, tá? Gráfico. Qual é o gráfico de uma função do segundo grau? O gráfico de uma função do segundo grau é uma parábola. Vou colocar bem aqui, ó. Uma parábola. Gráfico. O que é o gráfico da função do segundo grau? Uma parábola. Parábola. Beleza? Então, a gente viu que o gráfico de uma função do primeiro grau, por exemplo, é uma reta. E o gráfico de uma função do segundo grau, a gente está vendo agora que é uma parábola. Netinho, o que é uma parábola? Pô, de uma maneira bem direta, a parábola é uma curva aberta que tem uma característica bem especial. Eu vou desenhar aqui, ó, 2 parábolas para a gente ver 2 situações como aparece o gráfico. Então, eu vou desenhar a primeira parábola aqui, ó. Por exemplo, eu posso ter uma situação como essa. Isso daqui, ó, é uma parábola, tá? Está muito bem desenhada, mas é uma parábola. Então, eu tenho a parábola tendo a característica de ser uma curva aberta. Observe que tem aqui essa abertura aqui. E tem esse pontinho lá embaixo, né? Tem esse ponto aqui que é um extremo da parábola, tá bom? Então, é como se fosse um ponto lá embaixo da parábola. A parábola tem uma concavidade para cima aqui, você vai ter um ponto lá embaixo. Bom, você pode ter também a parábola assim, ó. Certo? Se a parábola estiver dessa forma, estiver nessa posição, você vai ver que a abertura dela, a concavidade da parábola, está para baixo. Certo? E aí você vai ter um pontinho que lá em cima. Percebeu? Concavidade para cima, pontinho lá embaixo, concavidade para baixo e o pontinho lá em cima. Veja, aqui o pontinho está embaixo e esse pontinho está... Esse pontinho que eu estou falando é um ponto muito importante, que é chamado vértice da parábola, que vai ser significativamente importante para questões contextualizadas. Pontos notáveis do gráfico. Pontos notáveis do gráfico. O gráfico tem pontos bem característicos. Um deles é esse cara bem aqui que eu estou falando para vocês, que é o vértice. Tá? Então, eu vou destacar bem aqui. Ó. Isso aqui quem é? Vértice da parábola. Vértice. Vértice da parábola. Aqui, ó. Vértice da parábola. Vértice. O vértice é um ponto muito importante. A gente tem que saber localizar o vértice, tem que saber se o vértice está lá embaixo, se o vértice está lá em cima. E a gente vai ver que aqui, ó, o vértice caracteriza ponto de mínimo, aqui o vértice caracteriza ponto de máximo. Ponto de mínimo está lá embaixo, ponto de mínimo está lá em cima, ponto de máximo. E aqui nós temos, moçada, ó, ponto de interseção com o eixo X. Onde toca o eixo X é raiz. Onde toca o eixo X é raiz. Então, aqui nós temos as raízes da função do segundo grau. Que são aqueles velho e bons x' e x duas linhas. Você lembra? X' e x duas linhas. Lá na função, na equação do segundo grau, quando você resolve a equação do segundo grau, você encontra o x' e o x duas linhas. Pois é, eles estarão exatamente aqui onde a parábola toca o eixo x. Netinho, mas a parábola sempre toca o eixo x? Bom, nós vamos ver situações em que a parábola não toca o eixo x, tá? Então, pode ser que eu tenha 2 raízes, pode ser que eu tenha somente uma raiz, na realidade, 2 raízes reais iguais, ou eu não tenha raízes reais iguais.
acontecer essa situação. Outro ponto importante que a gente tem no gráfico é esse pontinho bem aqui, ó, o encontro da parábola com o eixo Y. O encontro da parábola com o eixo Y. Então, gente, atenção, vamos para cá, rapidinho. A, B e C, todos eles têm influência sobre esta parábola, tá? O A, o B e o C. Quais são as influências do Azinho, do Bzinho e do Czinho na parábola, no gráfico da função do segundo grau? Bom, primeiro vamos ao Czinho. Ó. O Czinho indica exatamente onde a parábola toca o eixo Y. O Czinho me diz onde a parábola irá tocar o eixo Y. Na verdade, em toda e qualquer função polinomial, esse termo, que é chamado termo independente, aquele que vem sem o x, ele vai indicar onde o gráfico intersecta o eixo y, independentemente do grau da parábola. Tá? Então, se você pegar o grau da função, e se você pegar, por exemplo, uma função do primeiro grau, né, o termo independente indica onde a reta toca o eixo y. Função do segundo grau, o termo independente, Czinho, indica onde a parábola vai tocar o eixo y. Se for uma função, por exemplo, do quinto grau, bom, eu não sei como é que é o gráfico dessa função, mas o gráfico dela tocará o eixo y no valor de coordenada igual, né, no ponto de coordenada igual, de ordenada, aliás, igual ao termo independente. Tá? Então, o termo independente de uma função polinomial indica onde o gráfico dessa função irá tocar o eixo y, independentemente do grau da nossa função. Beleza, então vamos lá, vamos pensar em outras influências aqui. O Czinho, o que ele indica? Onde a parábola tocará o eixo y. O Azinho, o que ele me indica? Atenção, gente, o Azinho, ele tem duas influências importantes que a gente tem que ver. Primeiro, o sinal dele. O sinal do Azinho indica se a concavidade está para cima ou se a concavidade está para baixo. Então, você tem que ficar atento se esse Azinho é positivo ou se ele é negativo. O sinal dele é importante. Se o Azinho é positivo, veja, o Azinho positivo, a concavidade estará para cima, a abertura dela estará para cima. Ok? Se o Azinho é negativo, Azinho negativo, menor do que zero, aí a concavidade estará para baixo. Azinho positivo, concavidade para cima. Azinho negativo, concavidade para baixo. Azinho positivo, concavidade para cima. Azinho negativo, concavidade para baixo. Tá? Então, essa é a primeira influência do Azinho sobre a parábola. Então, vamos botar aqui. Ó. O Azinho tem influência sobre a parábola? Sim. Tem influência em quê? Na concavidade. Concavidade. Define a concavidade. Se a concavidade está para cima ou se a concavidade está para baixo. Mas atenção, isso o sinal do Azinho. Agora, o módulo do Azinho, né, o módulo que mede o valor absoluto do Azinho, vai me dizer se a parábola está mais aberta ou mais fechada. Tá? Quem vai me garantir se a parábola está mais aberta ou mais fechada é o valor do Azinho. Então, quanto maior for o módulo do Azinho, presta atenção nisso, quanto maior for o módulo do Azinho, quanto maior for o valor absoluto do Azinho, ou seja, sem o sinal, mais fechadinha estará a parábola. Quanto maior o Azinho, mais fechada a parábola. Quanto menor o Azinho, mais aberta estará a parábola. Isso quer dizer, vem aqui comigo aqui nesse outro lado rapidinho, deixa eu fazer um esquema aqui com a gente. Ó. Deixa eu mostrar aqui uma coisa. Se você tiver essa configuração bem aqui, ó. Você tem aqui o eixo X, o eixo Y, e aí você tem dois gráficos, tá? O gráfico dessa primeira parábola aqui, essa primeira parábola, vou chamar de parábola 1, e você tem essa segunda parábola aqui, ó. É a parábola 2, ok? Você está vendo que são duas parábolas no mesmo sistema de coordenadas cartesianas e uma está mais aberta, vamos dizer assim, mais aberta, e a outra mais fechadinha, certo? Uma está mais aberta e a outra está mais fechadinha. Bom, nesse caso você pode indicar qual das duas apresenta o maior coeficiente do termo do segundo grau, ou seja, o maior Azinho, certo? Quanto mais fechada, maior o Azinho. Quanto mais aberto, menor o Azinho. Então, se eu chamar isso daqui de uma função 2, isso aqui nós teremos o Azinho 2. Né? Aqui,
nós teremos o Azinho 1. Quem é maior, o Azinho 2 ou o Azinho 1? Quanto mais fechada a parábola, maior o Azinho. Então, aqui nós temos o Azinho 2 maior do que o Azinho 1. E isso, pessoal, é muito fácil de identificar. Está mais fechado, maior o Azinho, está mais aberto, menor o Azinho. E aí você tem questões que te cobram só isso, tá? Só isso. Então, se você souber isso aqui, já vai matar bastante. Vamos lá, vamos voltar para o nosso esquema. Tá, vamos lá. O que mais? O que mais? O Bzinho. Moçada, atenção, ó, já falei do Czinho. Qual é a influência do Czinho? O Czinho indica onde a parábola toca o eixo Y. Qual é a influência do Azinho? O Azinho tem duas influências. Primeiro, o sinal dele. Se o Azinho é positivo, a concavidade é para cima. Se o Azinho é negativo, a concavidade é para baixo. Tá? A gente vai ter que saber. E aí é importante, ó, porque se o Azinho é positivo, concavidade para cima, tem um ponto lá embaixo, e esse ponto é ponto de mínimo. Tá? Se o Azinho é negativo, concavidade está para baixo, tem um ponto lá em cima, esse ponto é de máximo. Ponto de mínimo, ponto de máximo. Azinho positivo, concavidade para cima, ponto lá embaixo, ponto de mínimo. Azinho negativo, concavidade para baixo, o ponto está lá em cima, o vértice está lá em cima, significa que é ponto de quê? De máximo, tá bom? E o módulo do Azinho. Quanto maior o Azinho, mais fechada a parábola. Quanto menor o Azinho, mais abertinha estará a parábola. Qual a influência do Czinho? Vamos anotar bem aqui. Influência do Czinho. O Czinho indica intersecção com o eixo Y. Interseção com o eixo Y. Agora, o Bzinho, moçada. Qual é a influência do Bzinho? Esse cara aqui, ó, qual é a influência dele no gráfico? Bom, o Bzinho localiza o vértice. Localização do vértice. É o Bzinho que vai me ajudar a localizar o vértice. Localizar o vértice como, Netinho? Bom, nós vamos localizar o vértice, como por exemplo, nesse esquema aqui. Vamos ver se está aparecendo. Sim, nesse esquema. O que você tem? Ó? Aqui você tem o vértice à direita do eixo Y. Aqui você tem o vértice exatamente sobre o eixo Y. Aqui você tem o vértice à esquerda do eixo Y. Então, à direita do eixo Y, no eixo Y, à esquerda do eixo Y. O vértice, né, esse cara bem aqui, ó, ele vai ter influência direta do Bzinho. Então, é o Bzinho, juntamente, claro, com o valor do Azinho, que vai determinar a localização do vértice. Certo? Então, o vértice pode estar à direita do Y, no próprio eixo Y, ou à esquerda do eixo Y. O vértice pode estar à direita do eixo Y, no próprio eixo Y, ou à esquerda do eixo Y. Quem vai te dizer isso? Quem vai te dizer isso é o Bzinho, juntamente uma parceria do Bzinho com o Azinho. Tá bom? Agora, vamos lá. Com relação a esse esquema aqui, o que foi que eu falei? Se o Azinho é positivo, vamos anotar isso, para ficar na cabeça. Ó. Se o Azinho é positivo, o que eu sei? Se o Azinho é positivo, concavidade para cima, um ponto lá embaixo, e esse ponto é ponto de quê? Ponto de mínimo. Ponto de mínimo, tá bom? Lembrar. Azinho positivo, concavidade para cima, um pontinho lá embaixo, ponto de mínimo. Que é o vértice, tá? Lá embaixo, ponto de mínimo. Se o Azinho é negativo, menor do que zero, a concavidade estará para baixo, e aí terá um ponto lá em cima, ou seja, o vértice estará lá em cima. Esse vértice lá em cima indica ponto de quê? Ponto de máximo. Ponto de máximo. Ok? Bom, mas para a gente encontrar o ponto de mínimo, o ponto de máximo, a gente vai ter que usar as coordenadas do vértice. E aí eu vou lembrar aqui com vocês as coordenadas do vértice, né? Como são as coordenadas do vértice, o x do vértice e o y do vértice. Vou botar aqui, vértice. O x do vértice menos b sobre 2a e o y do vértice menos delta sobre 4a. Você que já estudou função do segundo grau, sabe que isso daí é importantíssimo, tá? Então eu vou só fazer um destaque aqui rapidinho, ó. X do vértice. Quem é o x do vértice? Menos b sobre 2a. E o que mais? Y do vértice. Quem é? Menos delta sobre
4A. Ok? A gente tem que saber essas expressões, principalmente o x do vértice. O y do vértice a gente se vira, a gente tem uma outra maneira de encontrar, mas o x do vértice a gente tem que saber mesmo. Outra coisa que eu quero destacar aqui, nesse esquema do gráfico, é que, por exemplo, ó, o x do vértice está bem aqui, moçada. Ó, o x do vértice, tá? O y do vértice está aqui. Pronto. Aqui é o y do vértice, ó. E aqui é o y do vértice. E aqui é o x do vértice. Tá? Você vai observar que o x do vértice é o ponto médio entre as raízes. Se o x do vértice é o ponto médio entre as raízes, eu posso dizer, eu vou puxar bem aqui uma setinha, vou puxar uma setinha bem aqui, eu posso dizer que o x do vértice é o x', mais x duas linhas, dividido por 2. Ou seja, o x do vértice é a média aritmética das raízes. Mas o que são as raízes? Vamos lá. O que são as raízes? Raiz indica o ponto de interseção com o eixo x. Então, vamos botar bem aqui. As raízes da função do segundo grau. Como é que eu encontro as raízes da função do segundo grau? Eu vou encontrar o x' e o x duas linhas. Aí a gente usa aquela formulazinha que a gente chama de fórmula de Bhaskara, lembra? X é igual a menos b, mais ou menos, raiz de delta, sobre 2A. Moçada, então aqui eu estou recordando os pontos principais de função do segundo grau. Muito importante saber todos esses detalhezinhos aqui, certo? No nosso material didático, você tem esse material aí em mãos, você pode imprimir esse material e acompanhar. Nesse material você tem todo o conteúdo que você precisa conhecer de funções do segundo grau. Agora nós vamos para a resolução de exercícios, tá? Vem aqui comigo, vamos resolver exercício. Você que está com o material didático em mãos, né? Você imprime o material para poder acompanhar direitinho. Senta, pega lá sua caneta, seu lápis e tal, e acompanha como se estivesse em sala de aula. Eu quero agora que você acompanhe comigo as questões. Vamos na página 4 do nosso material. Na página 4 tem assim: a figura ao lado representa o gráfico da função f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Então eu tenho o gráfico de uma função do segundo grau, né? É uma função desse tipo, ax ao quadrado mais bx mais c. E o que ele está querendo? Ele me deu o gráfico, né? E ele está querendo que eu caracterize aí o valor do azinho, né? O sinal do azinho, o sinal do czinho. Então vai ser bem bacana de a gente identificar. Antes de fazermos essa questão, deixa eu mostrar bem aqui nesse esquema algumas coisas. Ó, nesse esqueminha aqui. Nesse caso, o que nós temos? Ó, nós temos azinho positivo. Ok? Azinho positivo, com cavidade para onde? Para cima. Aqui também eu tenho azinho positivo, com cavidade para cima. Aqui eu também tenho azinho positivo, com cavidade para cima. Ok? O que dizer do czinho? O valor do czinho? Ó, o valor do czinho é esse cara bem aqui. O czinho é a interseção com o eixo y. Veja que a interseção do eixo com o eixo y deu-se acima da origem. Portanto, o czinho é positivo. Czinho positivo. Aqui o czinho. Ó, o czinho é positivo. Czinho positivo. E aqui, moçada, o czinho, ó, observa que essa parábola vai se estender aqui e vai tocar o eixo y lá em cima. Então, o czinho também vai ser positivo. Mas pode acontecer de tocar o eixo y embaixo. Tá? Não é porque tem concavidade para cima que sempre vai tocar o eixo y em cima, não. Pode tocar o eixo y embaixo. Então, o czinho seria negativo. Por exemplo, aqui, ó, aqui eu coloquei um caso em que o czinho é igual a zero, né? Aqui o azinho é negativo, o azinho é negativo, nesse caso, com a cavidade está para baixo. Né? Aqui o azinho também é negativo, com a cavidade para baixo. O azinho aqui é negativo, com a cavidade está para baixo. O que eu sei do czinho aqui? Ó? Olha, nesse caso está tocando o eixo y exatamente na origem, portanto o czinho é igual a quanto? A zero. O que eu digo do czinho aqui, nesse caso? Ó, o c, né? É a interseção da parábola com o eixo y, portanto, nesse caso, o c é menor do que zero, ou seja, o c é negativo. Nesse caso, veja que a parábola estende-se para baixo e vai tocar o eixo y, provavelmente aqui embaixo, ó, e o czinho é negativo. Czinho negativo também. Bom, agora, me diz uma coisa, e o sinal do B? Dá para eu determinar o sinal do B? Dá.
Quer ver uma coisa? Vamos prestar atenção aqui numa coisa comigo. Ó. Quem é o x do vértice? É menos b sobre 2a. Menos b sobre 2a. Ótimo. O a, eu vou botar bem aqui, x do vértice. Quem és tu, x do vértice? Menos b sobre 2a. Vamos acompanhar para encontrar o b, se o b é positivo, se o b é negativo. Vamos acompanhar aqui a partir do x do vértice. Veja, o x do vértice aqui é positivo, certo? Olha o x do vértice. O x do vértice é positivo. O x do vértice aqui é quanto? É zero. Aqui o x do vértice é zero. O x do vértice aqui é negativo. Ó. X do vértice, negativo. Tá bom? Negativo. Aqui é positivo e aqui é nulo. Eu vou começar por esse caso extremo aqui. Nesse caso, e neste caso, quando o vértice está sobre o eixo Y, o Bzinho é igual a zero. Então, moçada, esses dois casos aqui são casos importantes que a gente tem que conhecer. Toda vez que aparecer, isso vai ajudar muito. Toda vez que a parábola tem vértice no eixo Y, o Bzinho é igual a zero. Então, eu vou puxar para cá, ó. Bzinho igual a zero. Por quê? Porque a parábola tem vértice no eixo Y. Parábola tem o vértice no eixo Y, o Bzinho é igual a zero. Ótimo. E aqui, como saber se o Bzinho é positivo ou negativo? Vem comigo. Nesse caso, a concavidade está para cima. O Azinho é positivo. Então quer dizer que bem aqui vai ser um valor positivo, certo? O X do vértice é positivo. Esse cara aqui é positivo. Esse cara bem aqui é positivo. Então o Bzinho tem que entrar aqui com um sinal negativo, porque menos com este menos vai dar positivo. Então o Bzinho nesse caso, ó, o Bzinho neste caso aqui, nesse primeiro caso, o Bzinho é menor do que zero. O Bzinho é negativo. Vou repetir. Bzinho negativo, aí menos com menos dá mais. Dividido por 2A, o A é positivo. Então vai ficar positivo dividido por positivo, dá um X do vértice positivo. Ok? Já nesse outro caso, ó, o A é positivo, o X do vértice é negativo, e se o X do vértice é negativo, é porque eu mantive esse sinal. Se eu mantive esse sinal, é porque o B é positivo. Então, nesse caso aqui, o B é positivo. Ok? A situação se inverte, veja, então, toma cuidado. Ó. Se o A é positivo, vértice à direita do eixo Y, o Bzinho é negativo. Se o A é positivo, vértice à esquerda do eixo Y, o Bzinho é positivo. Agora, nesse caso, a situação vai se inverter. O Azinho aqui é negativo. Azinho negativo. Então, bem aqui ele entra como negativo. O X do vértice é positivo. O X do vértice é positivo, então quer dizer que negativo com negativo vai dar positivo. Quer dizer que esse B vai ter que entrar positivo. Então, o Bzinho, nesse caso, é positivo. Olha lá, ó. Veja que quando o A é negativo, A negativo, o vértice da parábola está à direita do eixo Y, significa que o Bzinho é positivo. Por causa desse jogo de sinais que há aqui. Então, é diferente de lá. O que acontece? Se o A é positivo, vértice à direita do eixo Y, B negativo, vértice à esquerda do eixo Y, B positivo. Quando o A é negativo, inverte. O vértice à direita do eixo Y, o B, é positivo. E aqui, obviamente, a gente vai concluir que o B, nesse caso, é negativo. Por que negativo? O A é negativo. Certo? O X do vértice deu negativo. Olha o X do vértice aqui. O X do vértice deu negativo. Se o X do vértice é negativo, então eu preciso de um Bzinho negativo aqui, tá? Negativo, para que faça menos com menos, mais. E eu mantenha o sinal do Azinho. Então, a ideia aí, pessoal, é fazer uma análise para depois tentar guardar essas informações para ser o mais rápido possível para encontrar o sinal do Bzinho. Tá bom? Vamos na nossa questão? Vamos lá? Questãozinha de número 1. Vou desenhar o gráfico da função de número 1 aqui, rapidinho. Gráfico da função de número, da questão de número 1. Questão 1. O gráfico que ele me dá é assim. Eu tenho aqui o eixo Y, o eixo X, e eis a parábola. Pronto. Eixo Y, eixo X, e a parábola. A parábola é dada dessa forma, ok? Vamos ver como é que está aqui. Deixa eu ajeitar. Ok.
Vai para cima um pouquinho. Tá vendo aí que a tecnologia ao meu favor, né? Beleza, então aqui, ó, o que nós temos? Moçada, aqui eu tenho a interseção com o eixo Y. A interseção com o eixo Y é o valor do C. Aqui eu tenho as raízes. Ó, a interseção com o eixo X é raiz. Então aqui é o X' e aqui é o X, duas linhas. Aqui é o vértice da parábola, tá? Vértice da parábola. Aqui então é o X do vértice e aqui é o Y do vértice. Vejam que esses pontos, eles são pontos notáveis do gráfico, eu tenho que identificar. Mas vamos lá, o que ele está querendo? A figura ao lado representa o gráfico da função real f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, logo, A. O que dizer do valor de A? Ora, se a concavidade está para cima, o Azinho é o quê? Positivo. Concavidade para cima, Azinho positivo. Então ele está me dizendo aí algumas alternativas Azinho positivo, outras Azinho negativo. O que dizer do C? Ó, o Czinho é aqui, acima da origem. Se é acima da origem, é obrigatoriamente positivo. Então, o Czinho também é positivo. Positivo é maior do que zero, certo? Então, Azinho positivo e Czinho positivo. Eu só tenho isso na letra E, Azinho positivo e Czinho positivo. Só tenho isso na letra E, já dava para marcar. Mas ele ainda quer saber sobre essa expressão, b ao quadrado menos 4ac. b ao quadrado menos 4ac. Gente, quem é esse b ao quadrado menos 4ac aqui? Ó? b ao quadrado menos 4ac é o valor do delta. Esse cara bem aqui é o famosíssimo delta, ok? E a gente sabe o seguinte, se o delta é maior que zero, delta positivo, quando eu colocar bem aqui, ó, eu terei duas raízes, né? Duas raízes. Eu tenho menos b mais a raiz de delta e menos b menos a raiz de delta, dividido por 2a. Então, o delta, tendo raiz, origina duas raízes, x' e x'. Tá? Então, delta maior do que zero implica x' diferente de x, duas linhas, e ambos pertencentes ao conjunto dos números reais. Ou seja, duas raízes reais e diferentes. Se o delta for igual a zero, delta igual a zero vai implicar que o x' é igual ao x duas linhas. Nesse caso, o x' e o x duas linhas iriam confundir-se com o x do vértice. E no caso do delta ser negativo, implica que não existe x' e x duas linhas pertencente ao conjunto dos números reais, o que significa que o gráfico não tocará o eixo x, tá? Porque não existe raiz, não toca o eixo x. Então, com relação ao delta, eu tenho que ficar atento. Ó. Se o delta é maior do que zero, o gráfico vai tocar o eixo x em 2 pontos. Se o delta é igual a zero, vai tocar o eixo x em apenas 1 ponto. E se o delta é menor do que zero, o gráfico não tocará o eixo x, ok? Então, eu só completar bem aqui, raízes reais, tá? Então, essa linguagem aqui, moçada, é uma linguagem mais matemática, mais rebuscada, a gente não precisa se preocupar tanto. O que eu tenho que pensar é assim, ó, delta positivo, 2 pontos de interseção. Delta igual a zero, somente 1 ponto de interseção. Delta menor do que zero, não há ponto de interseção, ok? Então, nesse caso, eu tenho 2 pontos de interseção. O que significa? O que significa que em b ao quadrado menos 4ac, que é o delta, vai ser o quê? Maior do que zero. Aí qual é a alternativa? A alternativa correta é letra E, que diz que o A é maior do que zero, C é maior do que zero e b ao quadrado menos 4ac também é maior do que zero. Certo? Então é só observar, não tem cálculo, hein, moçada, nessa questão. Esse tipo de questão a gente tem que saber fazer com rapidez e eficiência. Vamos para a nossa questão de número 2. Questãozinha de número 2 aqui do nosso material didático. Vamos ver como é que está aqui, beleza? Ó, questão de número 2. As dimensões do retângulo de área máxima que pode ser inscrito num triângulo ABC de lados 6, 8 e 10. De modo que 2 dos lados desse retângulo fiquem apoiados sobre os catetos do triângulo ABC. São, vamos lá. Primeiro, vamos desenhar o triângulo, tá? Esse triângulo é um triângulo retângulo.
Netinho, como é que eu sei que esse triângulo é um triângulo retângulo? A experiência vai te mostrar que o triângulo que tem esses catetos 6, 8 e 10 é um triângulo retângulo. Ou você pode tirar a prova aplicando o teorema de Pitágoras, tá? Mas, no geral, ele até falou, né? Dimensões do retângulo de área máxima que pode ser inscrito no triângulo ABC de lado 6, 8 e 10, de modo que dois dos lados desse retângulo fiquem apoiados sobre os catetos. Entendeu? Então, quando ele fala dos catetos, eu já sei que o triângulo é retângulo. Então, aqui eu tenho 6, 8 e 10. Ótimo. Aqui. Aí ele quer que eu desenhe um retângulo que vai ficar com seus lados apoiados nos catetos. Portanto, um lado fica no cateto 6, o outro lado fica no cateto 8. Esse é o retângulo que ele está falando. Beleza. Vamos lá. As dimensões do retângulo de área máxima, então ele está falando de área máxima, e aí a gente vai lembrar o seguinte, ó, com cavidade para cima, nós temos um ponto lá embaixo, que é ponto de mínimo. Com cavidade para baixo, nós teremos um ponto lá em cima, que é ponto de máximo. Então, provavelmente, quando você tem uma questão que fala de máximo, a questão será envolvendo aí uma função do segundo grau. Nem sempre, pode ser outro tipo de função, mas geralmente função do segundo grau. Ele está falando de área máxima, a gente já vai imaginar que é uma função do segundo grau. Bom, o que ele quer? Ele quer que eu calcule as dimensões desse retângulo. As dimensões são o comprimento e a largura, tá? Comprimento e largura. Então eu vou botar aqui, ó, x. Esse segmento aqui é x e esse segmento aqui é y. Base e altura, tá bom? Vamos lá. Primeiro, como é que eu calculo a área desse retângulo? Como é que eu calculo a área desse retângulo? Né? A área do retângulo vai ser o quê? Eu vou, antes de entrar na área máxima, antes de entrar nessa área máxima, vamos só calcular a área do retângulo. Quem é a área do retângulo? É a base vezes a altura. Portanto, é x vezes y. Ok? Então, essa é a área do retângulo. Ele quer que essa área seja máxima. Então, atenção, eu já sei que a área do retângulo é x vezes y, agora eu vou encontrar uma relação entre x e y. Olha para cá rapidinho, ó. Nesse triângulozinho bem aqui, que eu vou marcar de laranja, esse triângulo aqui que eu vou marcar de laranja, esse cara bem aqui, ó. Tá? Nesse triângulo aqui, o que você tem? Você tem um cateto, ele é um triângulo retângulo, tá? O cateto dele aqui, ó, é y, e esse outro cateto aqui, quanto é que é? Esse outro cateto aqui vai ser 8, que é a medida do cateto todo, menos o x. Então, aqui é 8 menos x. Ok? Agora, você vai fazer uma semelhança de triângulo entre esse triângulo menorzinho que eu encontrei aqui na ponta do triângulo maior e o próprio triângulo maior. Fazendo como? Cateto menor está para cateto menor, assim como cateto maior está para cateto maior. Comparando os dois triângulos. Tá? Esses triângulos são semelhantes. E aí você vai fazer y está para 6, y está para 6, assim como o 8 menos x está para 8. Assim como 8 menos x está para 8. Y é, portanto, igual a... Esse 6, ó, vai passar multiplicando. Então vai ficar 6, que multiplica 8 menos x, dividido por 8. Vamos simplificar? Vamos lá. Y é igual a quanto? Eu posso ajeitar isso daqui, ó, por 2 e por 2. Isso aqui vai ficar 3, que multiplica 8 menos x sobre 4. Né? Dividindo por 2 dá 3, dividindo por 2 dá 4. Pronto. Está aqui, então, a nossa expressão de y. Observe que o y é 3 que multiplica 8 menos x sobre 4. Ok? Tá, então agora eu vou guardar esse cara bem aqui e vou voltar para a área. Área, quem és tu? X vezes y. Mas o y tem essa expressão. Então pega a expressão e coloca no lugar do y. Certo? Traz para cá agora. Ó. A área é igual. A área é igual a x vezes y. Quem é o y? O y é 3 que multiplica 8 menos x. Sobre quanto?
sobre 4. Pronto, está aqui o valor do y. Daí eu encontro a área. Observe que a área, agora, quando eu multiplicar esse x, né, fizer a multiplicação, vai aparecer um termo do segundo grau, porque x vezes x dá x ao quadrado. Então vai ficar assim agora. Deixa eu só ajeitar a expressão. 3 vezes x dá 3x, que multiplica 8 menos x sobre 4. Pronto. Agora vem aqui. Eu vou tentar agora formar a minha função do segundo grau. Formar a funçãozinha do segundo grau, ok? A área é igual. Vou multiplicar. Ó. Vou fazer aqui a distributiva. Pega esse cara, multiplica aqui, ó. Certo? E multiplica aqui. Ok? Como é que ficou? Ficou 3x vezes 8. 3x vezes 8 dá quanto? 24x. 3x vezes menos x dá menos 3x ao quadrado. Sobre quanto? Sobre 4. Sobre 4. Pronto. Sobre 4. Agora, veja, nós temos aqui uma função do segundo grau. Ela não está escrita na forma convencional, mas ela é uma função do segundo grau. Então, agora, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou escrever isso na minha forma convencional, colocando no formato ax ao quadrado mais bx mais c. Veja que o x ao quadrado está aqui, né? Eu vou separar os termos. Para isso, eu tenho que botar esse denominador em cada uma das parcelas do numerador. Então, vai ficar assim, ó, 24x menos 3x ao quadrado. E esse 4 eu vou colocar aqui e aqui. Pronto. A área, então, é igual menos 3 quartos dx ao quadrado, menos 3 quartos de x ao quadrado. E aqui, né, 24 por 4 dá quanto? 6. 6x. Pronto. Então, aqui nós temos a expressão da área expressa como uma função do segundo grau. E o que ele quer? Ele quer que essa área seja máxima. Então, vem comigo aqui rapidinho. Vem comigo. Ó. Deixa eu te explicar uma coisa. Vou voltar bem aqui. Deixa eu voltar bem aqui. Ó. Aqui. Bem aqui. Ó. Eu botei que o x do vértice é menos b sobre 2a. Que o y do vértice é menos delta sobre 4a. Esses dois caras são muito importantes. O que é o x do vértice? É o valor de x que faz a função se tornar máxima ou mínima. O que é o x do vértice? É o x que faz a função se tornar máxima ou se tornar mínima. E o que é o y do vértice? É exatamente o maior valor ou o menor valor que a função irá assumir. Ou seja, o y do vértice é o valor máximo ou o valor mínimo da tua função. O x do vértice é o x que faz a função ser máxima, é o x que faz a função ser mínima. O y do vértice é exatamente o valor máximo ou exatamente o valor mínimo. Ok? Volta aqui e vamos para a nossa questão. Ó. O que ele quer? Ele quer o valor do lado do retângulo para que a área seja máxima? Não. Ele quer saber qual é a área máxima. É isso? Né? Na verdade, o que ele está querendo? Vamos pegar a nossa questão. O que ele quer? Vamos ver aqui. De modo que dois dos lados desse retângulo, as dimensões do retângulo de área máxima... ele já está me dizendo que a área é máxima. E ele quer saber a medida desses dois lados. Certo? Então, atenção. Se ele está me dizendo que a área é máxima, se ele está me dizendo que essa área é máxima, ele já me disse isso, eu tenho que encontrar o x para que a área seja máxima. É o que ele está querendo. Ele quer o x para que a área seja máxima. Qual é o valor de x que torna a função máxima? É o x do vértice. Então, o x que eu estou querendo é exatamente o x do vértice. Ok? Qual é o x que torna a área máxima? É o x do vértice. Então, nós teremos aqui, caiu tudo. X do vértice. O x do vértice é menos b sobre 2a. X do vértice menos b. Vamos olhar quem é o b? O b é 6. Então, menos 6 sobre 2 que multiplica a. Quem é o a? O a é menos 3 quartos. Então, menos
3/4. Entre parênteses, tá bom? E daqui o x do vértice, olha, encontrando o x do vértice, você vai fazer os cálculos aqui, tá? Aqui vai dar 2 no denominador. Esse menos com menos vai dar mais, tá? Então, esse menos aqui vai ser eliminado. O 6 dividido por 3 dá 2. E 2 vezes 2 dá 4. Então, isso daqui vai dar 4. O x do vértice dá 4, ok? Eu posso também fazer, né? Aqui eu estou fazendo direto. Então, o menos com menos vai dar mais. O 2 simplificado com 4 vai dar 2 aqui embaixo. Fica 3 meios. Eu conservo a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. Eu encontro 12 dividido por 3, que é 4. Então, o x do vértice é 4. Esse x aqui, para que essa área seja máxima, é 4. É importante. Esse tipo de questão é muito comum em prova. Então, eu estou sabendo, então, que o x do vértice é 4. Tá. Se o x é 4, quem é o nosso y? Aí o nosso y está bem aqui. A gente vai encontrar o y nessa expressão. Ora, se o x do vértice é 4, eu vou agora encontrar o y. Ó, quem és tu, y? Y é igual a 3, que multiplica 8, menos 4 sobre 4. Ok? Y é igual. Quanto é 8 menos 4? 4. Dividido por 4 dá 1. Vezes 3, 3. Então aqui eu encontro o y igual a 3. Observe. De novo, pergunta dele. Quais são as dimensões desse retângulo para que a área seja máxima? Quais são as dimensões do retângulo para que a área seja máxima? Então eu encontro o x do vértice. Com o x do vértice eu encontro o valor do y. E aí eu encontro o valor do y aqui, e não o y, né, do vértice aqui da parábola. Eu encontro direto aqui, jogo e encontro o valor do y. Encontrei x igual a 4, y igual a 3. Vamos ver qual é a alternativa correta. X igual a 4, y igual a 3. 4 e 3. 4 e 3, alternativa correta, letra B de bola. Observa que ele não botou uma ordem, tá? Só pediu as dimensões. Uma dimensão é 3 e a outra dimensão é 4. 3 e 4 só aparece aí na letra E. 3 e 4. 3 e 4 só na letra E. Então, a alternativa correta... Desculpa, letra E, né? Letra E. Letra E. A alternativa correta, letra E de especial. Essa questão, pessoal, a gente tem que saber fazer esse tipo de questão. A Netinho é muito longa. Olha, se você souber esses desenvolvimentos, ela não vai ser tão trabalhosa. A questão mesmo é de treinamento. Vamos para a próxima questão? Questão de número 3. Vamos lá, vamos para essa outra área aqui. Eu vou apagar todo esse resumo. Quem quiser tirar aí um print screen dessa tela, pode tirar. Vamos para a nossa questão de número 3. O que diz a questão 3? A questão 3 diz o seguinte: as dimensões de um retângulo são numericamente iguais às coordenadas do vértice da parábola de equação y igual a menos 128x ao quadrado mais 32x mais 6. A área do retângulo vale. Observa, ele me deu uma parábola, me disse que as dimensões do retângulo são as coordenadas do vértice da parábola e está querendo a área do retângulo. Coisa simples. Vou encontrar o x do vértice, vou encontrar o y do vértice e depois vou encontrar a área do retângulo. Tá? Vamos apagar bem aqui para a gente começar a fazer a questão de número 3. Questão 3, uma questão de razoável nível de facilidade, tá? É só encontrar as coordenadas do vértice, você tem que ter essas coordenadas bem memorizadas e atacar calculando a área do retângulo, finalizar com a área do retângulo, ok? Vamos lá. Questãozinha de número 3. Questão de número 3. Eu tenho que ficar aqui monitorando, quero ver se aparece ali, está aparecendo, beleza. Vamos lá. As dimensões de um retângulo são numericamente iguais às coordenadas do vértice da parábola de equação. Aí ele me dá y igual a menos 128x ao quadrado mais 32x mais 6. Pronto. Essa é a minha parábola. Ele está me dizendo o quê sobre essa parábola? Ele está me dizendo o seguinte, que as coordenadas do vértice
são dimensões de um retângulo. Então, eu vou desenhar o retângulozinho bem aqui, ó. Desenho um retângulo aqui comigo. Pronto, desenho um retângulo. Eu sei que aqui é o x do vértice, ó, x do vértice, e que aqui é o y do vértice. E o que ele quer? Ele quer a área desse retângulo. Ele me diz que um retângulo tem por dimensões as coordenadas do vértice dessa parada. Então quer dizer que as dimensões, comprimento, largura, base e altura, né? São o x do vértice e o y do vértice. Daí ele está querendo saber a área. Quem é a área? A área é x do vértice vezes o y do vértice. Ou seja, a área vai ser o valor do x do vértice multiplicado pelo valor do y do vértice. A gente pensa isso aqui e agora vai agir, né? O que eu vou fazer? Vou encontrar o x do vértice e o y do vértice. Primeiro, calculemos o x do vértice. X do vértice quem é? Menos b sobre 2a. Eu tenho que saber isso, né? Tem que saber. X do vértice menos b sobre 2a. Eu não posso fazer de outro jeito, sem memorizar a fórmula? Pode, mas você vai perder um tempo precioso, tá? Então, menos b sobre 2a. Vamos lá, x do vértice, ó, x do vértice, quem és tu? Vai lá. Quem é o b? Então, olha, esse aqui é o a, né? É o azinho. Esse cara bem aqui. Vou botar de laranja para ficar destacado. Esse cara bem aqui é o azinho. Esse cara bem aqui é o bzinho. E esse rapaz aqui é o czinho. Eu tenho que saber esse destaque, tá? Então, 32 é o valor do bzinho. Eu venho para cá, ó, coloco menos, passa a primeira barra, né? Para ficar bonitinho. Menos b. Quem é b? 32. B é 32. Dividido por quanto? Por 2a. Dividido por 2 vezes a. Quem é o a, moçada? O a é menos 128. Então, eu vou botar vezes menos 128. Agora, eu vou calcular o x do vértice. Vou finalizar aqui o x do vértice. Ó, menos com menos vai dar mais. Eu já sei que vai dar positivo. Vamos pensar o seguinte. Como é que eu posso simplificar isso, né? O 128 é 2 vezes 64. É 2 vezes 64. Só que o 64 é 2 vezes o 32. Então, o 128 é 4 vezes o 32. Significa que se você conseguir ver isso desse jeito, né? Senão é por 2 e tal. Mas se você conseguir ver isso, na hora que você simplifica aqui, ó, vai dar quanto? 4. Então, aqui vai ser por 4 dá 1. E aqui por 4, aliás, por 4 dá 1, não. Por 32 dá 1. E por 32 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. Isso aqui, pessoal, vai dar 1 sobre 8. Pronto. O x do vértice, quem é o x do vértice? Já encontrou? Já. Quanto é? 1/8. Então, o x do vértice é 1/8. E agora eu vou encontrar o y do vértice. Quem é o y do vértice? Agora, atenção. O aluno geralmente fala, o y do vértice é menos delta sobre 4a. Pode ser. Você pode fazer com o menos delta sobre 4a. Mas você pode fazer assim também, ó. Uma vez conhecido o x do vértice, pegue este x do vértice e jogue aqui na função. Que o que irá surgir aqui no y é exatamente o y do vértice. O x do vértice fará surgir o y do vértice. Pega o x do vértice, joga na função e o que você encontra é o y do vértice. Então nós vamos fazer isso. Y do vértice vai ser a função aplicada no x do vértice. Portanto, vai ser menos 128, multiplicado por x ao quadrado, o x é 1/8, você vai botar 1/8 elevado ao quadrado, mais 32, que multiplica x, e o x, você sabe, é o do vértice, então x é 1 sobre 8, ok? Mais 6. Pronto. Agora faz os teus cálculos. Vamos fazer os cálculos? Vamos lá. 1 ao quadrado dá 1. 8 ao quadrado dá 64. Então aqui vai dar 64. Olha, aqui vai dar 64. O 128 dividido por 64 dá 2. Ok? 128 dividido por 64 dá 2. Só que é menos 128 dividido por 64, então vai dar menos 2. Então, o y do vértice vai ser, continua calculando, y do vértice vai ser menos 2. Lembrando de novo, 1 ao quadrado dá 1, 8 ao quadrado dá 64, 128 será dividido por 64. E dá 2. Conhecimentos, menos 2.
mais. Agora nós temos aqui, ó, 32 vezes 1 sobre 8. Quanto é 32 dividido por 8? 32 dividido por 8. Dá quanto? 4. Beleza, então mais 4. Mais 4. E aqui, finalizando, mais 6. O que nós temos? Ó, o y do vértice, menos 2, mais 4, mais 6. Quanto é 4 mais 6? É 10. Menos 2, dá 8. Então, o y do vértice é igual a 8. O y do vértice é igual a 8. Deixa eu só ver se ele me deu alguma dimensão, alguma unidade. Não, ele não deu unidade. Então, pronto. X do vértice, 1 oitavo. Y do vértice, 8. Morreu, né? Por quê? Porque o que ele quer é a área. Vamos voltar para a área aqui, ó. Quem é a área? A área é o x do vértice, que é quanto? 1 oitavo. 1 oitavo. Multiplicado pelo y do vértice. Quem é o y do vértice? 8. Multiplicado por 8. Então, a área é igual. Você vai dividir 8 por 8 dá quanto? Dá 1. Essa área é igual a 1. E essa é a nossa resposta. Área igual a 1, alternativa correta. Também letra E. Ali foi letra E, né? E aqui também letra E. Beleza? Olha, moçada. Questãozinha bacana. É muito simples. Só calcular o x do vértice, calcular o y do vértice, depois multiplicá-los para encontrar a área. O importante aqui é fazer a compreensão, que é muito simples, muito direta, questão bem direta mesmo, e fazer o uso do x do vértice e do y do vértice. Muito cuidado com essa sacada que eu dei para vocês aqui do y do vértice. O y do vértice não é menos delta sobre 4a? Nem sempre eu vou precisar dessa fórmula. Nem sempre eu vou utilizar essa fórmula. Então, o y do vértice, eu posso pegar o x do vértice e jogar na função. Se eu tenho a função, encontrei o y do vértice, o x do vértice, aliás, joga na função e encontra o y do vértice. Ok? Então, tá aí a nossa questãozinha de número 3. Vou fazer mais uma questão de número 4. Questão de número 4. Questãozinha de número 4 do nosso material didático, ok? Luciana Nunes aí presente. Vamos lá. Questão de número 4. Sabendo-se que o gráfico da função definida de R em R, escrita na forma f de x igual a x ao quadrado menos m mais 2, ó, menos m mais 2, x mais 2m, olha aí. Função escrita nesse formato. Está aí a função. Ok? Onde m é um número real. Toca o eixo x em um único ponto. Então, o valor de f de 5 é o que ele quer. Quer saber o valor de f de 5. Se ele quer saber o valor de f de 5, nós teremos que encontrar a função para poder calcular o f de 5 e depois calcular o f de 5. Então, eu tenho que calcular a função. Para encontrar a função, eu preciso determinar esse m. O que foi que ele me disse que vai me ajudar a determinar esse m? Vamos para cá, né? Deixa eu organizar aqui. Perdi um pouquinho o foco. Vamos lá. Vem aqui. Pronto. Quarta questão aqui. Agora está no foco, né? Olha aí, ó. Ele me deu a função. Aqui é a função. Com este m, que é um número real, é um parâmetro. Eu tenho que encontrar este m para saber quem é a função, para então aplicar o f de 5. Calcular o f de 5 e depois calcular o f de 5. Então, o primeiro passo é encontrar esse m. Mas ele me deu alguma coisa que me permite calcular este m? Sim. Ele me disse o seguinte detalhe, vamos prestar atenção aqui na escrita, ó. Sabendo que o gráfico dessa função toca o eixo x em um único ponto. Ora, quando toca o eixo x em um único ponto, é porque o delta é igual a 0. Delta é igual a 0. Se toca o eixo y, o eixo x em um único ponto, é porque as raízes são iguais. Raízes reais iguais. Então, delta é igual a 0. Vamos lá.
Delta. Quem é o delta, moçada? Você lembra quem é o delta? O delta é b ao quadrado menos 4ac. b ao quadrado menos 4ac. b ao quadrado menos 4ac terá que ser igual a zero. Então, agora você vai pegar os valores lá, ó, do b e do c. Né? O a é 1. O a é 1. O b é esse cara bem aqui, ó. Esse cara bem aqui é o b. O bzinho. Esse cara bem aqui é o czinho. E o a quanto é? Ó, o a é 1, tá? Tá subentendido bem aqui que o a é 1. Então você vai agora substituir esses valores. B ao quadrado menos 4ac. B ao quadrado menos 4ac. B ao quadrado. Eu vou pegar essa expressão e vou elevar ao quadrado. Como ela está negativa, elevado ao quadrado vai dar positivo, certo? Então vai ficar m mais 2 elevado ao quadrado. Está negativo, mas eu elevei ao quadrado, vai ficar positivo. Beleza. Menos 4 vezes a, o a é 1, vezes c, que é quanto? 2m. Beleza. Isso tem que dar quanto? 0. Agora eu vou ter que desenvolver essa expressão. Essa expressão é um produto notável. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. O quadrado do segundo, que é 4. Né? Menos, ó, 4 vezes 1 vezes 2 dá menos 8. Menos 8. Menos 8m igual a 0. Pronto. Agora o que eu tenho? M ao quadrado, observa uma expressão do segundo grau, m ao quadrado, mais, aqui 2 vezes 2 dá 4, 4m. 4m, mais 4, menos 8m. Menos 8m. Isso aqui é igual a 0. Agora, ajeitando essa expressão, vamos dar uma olhada. Ó. 4m mais 4m menos 8m, então vai ficar menos 4m, mais 4, igual a 0. Então fica m ao quadrado menos 4m, que é esse cara aqui, ó, 4m menos 8m vai dar menos 4m, mais 4 igual a 0. Pronto. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou resolver essa equação, que é uma equação do segundo grau. Como o nosso interesse não é necessariamente a equação, eu vou resolver aqui bem mais rápido, de uma maneira um pouquinho mais rápida, porque quando o azinho é igual a 1, eu posso fazer pela soma e pelo produto. A soma é o bzinho com sinal trocado. Então, se o bzinho é menos 4, vai ficar 4. Então, a soma é 4. E o produto é, ou seja, é também 4. Eu estou procurando dois números, x' e x', que quando somados dá 4. E quando multiplicados também dá 4. Ok? Então, daqui eu tiro os valores de x' e x'. X' será igual a x', que será igual a 2. 2 vezes 2 dá 4. 2 mais 2 dá 4. Então, x' e x' são iguais a 2. Ambos iguais a 2. Certo? Então, eu tenho aqui uma situação em que eu já conheço o valor do x' e x'. Detalhe, não é x' e x'. Se a variável é m, fica m' e m', entenderam? M' e m'. Portanto, eu já sei que o m vale quanto? O m vale 2. Se o m vale 2, agora eu volto para a minha função e escrevo a minha função, tá? Se o m vale 2, eu venho para cá e escrevo, ó, logo, o que eu sei? Joga o m aqui, o m não é 2? 2 mais 2, 4. Então, bem aqui vai ficar 4. Então, vai ficar f de x igual a 4, aliás, x ao quadrado, menos 4x, mais 2 vezes m. O m é 2, então 2 vezes 2, que dá quanto? Dá 4. Ok? Então, está aqui a nossa função f de x. Encontrou a função f de x, vai calcular o que ele pede. O que ele pediu? Ele pediu f de 5. Então, tu calcula primeiro f de 5. E depois pega esse valor e repete a aplicação na nossa função, tá? Então, joga f de 5, ó. 5 ao quadrado, menos 4 vezes 5, mais 4.
Aqui é 25. 25 menos 20 dá 5. 5 mais 4 dá 9. Então eu já sei que o f de 5 deu 9. Se o f de 5 deu 9, quem é o f de 5? Você vai pegar o valor do f de 5. Você vai pegar o valor do f de 5. Ó. O valor do f de 5. E vai novamente aplicar na função f. Mas o valor de f de 5 é 9. Você tem aqui. Então vai ficar agora ó, o 9 aplicado de novo na função. Você pegou o 5, aplicou na função. Pega o resultado, aplica de novo na função. Pega o resultado, aplica de novo na função. Vai dar o quê? 9 ao quadrado, menos 4 vezes 9, mais 4. E agora é só fazer as continhas. 4 ao quadrado, 9 ao quadrado, 81, menos 4 vezes 9. 4 vezes 9, 36, mais 4. Isso vai me dar 81, deixar aqui os positivos, 81 mais 4, aliás, 81 mais 4. 81 mais 4 que dá 85. 85 menos 36. 85 menos 36. 36. Bom, 85 menos 30 daria 55. Né? 55 menos 6 vai dar 49. 49. Tirar a prova, 9 mais 6 dá 15, bota 5 vai 1, 4 mais 3 dá 7, com 1, 8. Beleza. Então deu quanto? 49. A resposta da nossa questão é 49. Então, uma questãozinha bem de treinamento, tá, pessoal? Não tem aí nenhuma relação com as questões que vem aparecendo no Exame Nacional do Ensino Médio, porque é mais uma questão de treinamento que a gente está fazendo aqui. Então, a alternativa correta na questão de número 4 é letra A de amor. Está aí a questão de número 4 para a gente. Tá? Bom, aí nós vamos para a questão de número 5. Puxa para cá. Puxa um pouquinho mais para cá. Né? Fica a questão de número 4 e eu vou fazer bem aqui a questão de número 5. Vamos acelerar um pouquinho, tá, Marcelo? Que a gente está com o tempo totalmente esgotado. Daqui a pouco eu tenho que fazer umas coisas ali. Então eu vou fazer só mais essa questão de número 5. E a gente vai liquidar com 3 questões para vocês fazerem aí. São 3 questões bem interessantes, inclusive uma da Universidade Estadual do Maranhão. Ok? E tem uma sequência de questões de como cai na prova. Vamos lá. Questão 5. Seja f uma função real de variável real. Questão 5. Bota aqui. Questão de número 5. Dada por f de x igual a x ao quadrado mais c. X ao quadrado mais c. E ele me diz que este c é maior do que zero. O c é um número real maior do que zero, certo? C pertence ao conjunto dos números reais e o c é maior do que zero. Cujo gráfico é dado ao lado. Então, nós temos o gráfico da função. Ele me dá o gráfico da função. Vou traçar aqui o eixo y. Bem aqui eu vou traçar o eixo x. Traça o eixo x. Está aqui o eixo y. O eixo y e o eixo x. Pronto. E aqui eu tenho a parábola. Parábola aqui, ó. Pronto. A parábola que ele me deu é mais ou menos isso. Tentei ajeitar, fez foi bagunçar, né? Mas é mais ou menos isso aqui. Parábola que ele me deu. Ok? Isso. Então aqui é o eixo y, o eixo x, está aqui a parábola. E aí ele me diz assim, então o gráfico que melhor representa f de x mais 1. O gráfico que melhor representa a função f de x mais 1. Ok? Qual dos gráficos abaixo melhor representa a função f de x mais 1? Tá, então, o primeiro passo que você tem que ver é o seguinte. Esse aqui é o gráfico dessa função dada. Veja algumas características. Antes mesmo de passarmos para a questão, vamos ver isso aqui. Onde toca o eixo y é o c. Então, bem aqui é o czinho. Ó.
Ok? O Czinho é positivo. A concavidade está para cima, significa que o Azinho é positivo. Claro, o Azinho é 1. Então, concavidade para cima, Azinho positivo. Com relação ao Bzinho, você está vendo que não apareceu o termo x, né? Apareceu x ao quadrado, mas não apareceu x. Então, o B é igual a zero. Bom, o B igual a zero significa que a parábola, olha só, tem vértice sobre o eixo y. Lembra disso que eu falei? Tá, então vamos lá. Como é que fica a nossa função? Eu vou chamar de função g, ó, g de x, que é, na realidade, f de x mais 1. Como é a nossa função g, que é, na realidade, a função f de x mais 1? Bom, a nossa função g, ela é a função f aplicada no lugar do x, o x mais 1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a nossa função f e vou colocar aqui no lugar do x o valor x mais 1. No lugar do x, eu vou botar x mais 1. Então, a nossa nova função, a função g de x, ela vai ser assim, ó, x ao quadrado. No lugar do x, eu boto x mais 1. Ao quadrado. X, no lugar do x, eu boto x mais 1. Veja, o que está no lugar do x aqui, ó, é o x mais 1. Então, eu boto no lugar do x, x mais 1. Ficou x mais 1 ao quadrado. Mais c. Mais c. Ótimo. Então, agora eu tenho g de x igual. Como é que fica essa função? Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que dá o quê? 2x, mais o quadrado do segundo, mais o quadrado do segundo, mais 1. E aqui fora, mais c. Ok? Então, agora atenção, ó. Nesta nova função, quem é o meu a? O a é 1. Então, isso significa que a parábola continua com concavidade para cima. Quem é o nosso b? Olha, o b é 2. Então, se o b é 2, presta atenção nisso. Se o b é 2, eu já não tenho mais o vértice localizado sobre o eixo y. Estará à direita ou à esquerda, segundo aquela análise que nós fizemos, tá? A gente pode até fazer aquela análise, não é necessário. A gente vai encontrar o x do vértice, é mais interessante. E o nosso c é esse cara bem aqui, ó. Então, gente, o a é 1, tá? Então, eu vou botar bem aqui, ó. O a é 1. O b aqui é 2. E o c é... Esse c eu vou chamar de c', tá? O novo c vai ser c mais 1. C mais 1. O que significa? Se essa parábola estava tocando o eixo y no ponto C, ó, no valor de C, a nova irá tocar o eixo y acima do valor de C. Uma unidade acima. Ou seja, irá tocar em C mais 1. Aí nós iremos olhar o gráfico. Então, o que a gente sabe? Ó, concavidade para cima. Concavidade para cima. O Bzinho é igual a 2, então o x do vértice vai ser quanto? Quem é o x do vértice? Menos B sobre 2A. O x do vértice, o x do vértice vai ser menos B, ó, quem é o B? 2. Então, menos B dá menos 2. Sobre 2A. 2A. 2 vezes A. Quem é o A? 1. Então, esse x do vértice dá quanto? Ó, menos 1. Pessoal, a experiência fazendo questões com isso faz com que você resolva essa questão de uma forma mais rápida. Por exemplo, se você colocou aqui no lugar do x o x mais 1, significa esta parábola irá se deslocar uma unidade para a esquerda. Tá? F de x mais 1 significa que essa parábola irá deslocar-se para a esquerda. Uma unidade. Então, ela fica uma unidade separadinha aqui, né? Deslocadinha para a esquerda. É o que está dizendo, ó. X do vértice vai ser menos 1. Significa que o vértice que está aqui vai se deslocar uma unidade para cá. Então, o vértice desloca-se uma unidade para cá. Pronto. Então, aqui será o novo vértice. E a parábola estará aqui. Ó. Ok? O C, né, estará aqui. Então, a parábola irá passar mais ou menos assim, moçada. Ó. A nova parábola passará mais ou menos assim. O A é igual a 1, o B é igual a 2. O novo C
é C mais 1, ou seja, ele vai tocar um pouco acima do ponto que tocava. O x do vértice é menos 1, significa que o x do vértice está à esquerda. Eu não preciso fazer todos esses cálculos. Depois que você tiver observado alguns detalhes, você não precisa fazer todos esses cálculos. Mas vamos lá. Então, olha só o que nós temos. Letra A, ele me deu um gráfico. Eu vou desenhar bem aqui essas alternativas, só para que a gente possa ter uma ideia, tá? Ó, na letra A, ele me deu um gráfico assim. Tá? Observe que esse gráfico está deslocado para a direita. Ele deve, na realidade, ficar deslocado para a esquerda. Ok? Ele tem que ser deslocado para a esquerda. A letra C, a letra D e a letra E também fazem com que ocorra um deslocamento para a direita ou que permaneça com o vértice no eixo Y. Não pode. O que eu sei, na verdade, é que haverá um deslocamento do gráfico para a esquerda. E a única alternativa que me dá isso é a letra B de bola. Ok? Lembrando só um detalhe, moçada. Se você tem uma função f de x igual a x ao quadrado mais c, e ele quer saber como é o gráfico da função f de x igual a x mais 1, olha, esse gráfico, se eu somei uma unidade ao x, o gráfico irá se deslocar uma unidade para a esquerda. Se eu tivesse subtraído uma unidade do x, esse gráfico iria se deslocar uma unidade para a direita. Tá? Somou, vai para a esquerda, subtraiu, vai para a direita. Essa é a ideia. E você poderia, com isso apenas, marcar a letra B sem fazer a mínima análise. Aqui eu fiz a análise para encontrar o x do vértice. Mostrar, olha, o x do vértice, o novo vértice, vai estar no menos 1. Então, aqui é o 0, menos 1 é aqui, o x do vértice. Ó. Então, o vértice vai estar à esquerda. Beleza? Então, tá aqui. Moçada, eu vou ficar aqui nessa questão de número 5. Vou ficar devendo para vocês as outras questões. E depois eu mostro para vocês mais algumas questões de função do segundo grau, tá? Mais algumas funções do segundo grau. A ideia aqui é fazer só uma demonstração do trabalho. É uma coisa diferente de sala de aula, mas a gente com o tempo vai se habituando, tá? A transmissão ao vivo é bem interessante quando tem a participação de vocês. Quando você participa, quando a gente dá uma paradinha, conversa com vocês aqui, e aí a gente resolve menos exercício, aborda menos assunto, mas dá uma aula com um contato melhor com vocês, tá bom? Com o tempo a gente vai pegando esse ritmo aí e a gente vai fazer para você o melhor que a gente puder. Eu sou o professor Netinho Reis, aqui do curso Palavra Exata. Se você gostou da aula, você compartilha, comente e dá aquela curtida, aquele like aí pra gente, para dar força para a gente poder voltar e fazer mais aulas para você. Um grande abraço e até a próxima.